acho que vai dar. Yasmin e o pessoal de casa, né? Hoje então a gente vai falar de entamoeba histolítica, que é a nossa aula prática. Já fizemos a teoria, hoje a nossa única que vai fazer a visualização vai ser a Yasmin, tá? E que, gente, pode ser que saia muito som e que do lado que tem laboratório do lado aqui fazendo barulho, tá? Então, a gente vai dar uma olhadinha na entamoeba, tá? Vai ver se é possível gravar algumas coisinhas para vocês. Mas deixo avisado que a partir da semana que vem, a gente vai ter, então, a teoria na quarta-feira, né? E aí é dia de todo mundo voltar. E na sexta-feira, gente, não se preocupem que vocês vão refazendo aos pouquinhos aqui as práticas, então, né? Ao vivo e a cores, e vai ser bem mais tranquilo para vocês. Segunda, vocês vão perder a teórica, mas na sexta temos prática. E aí vocês visualizam o que ficou para trás, tá? Para falar então na entamoeba, né, gente, a gente já viu que existem várias espécies então de amebas, tá? E que são encontradas no homem, parasitam o homem, e o que causa então é a amebose ou amebíase, né? Mais simples da gente falar, amebíase, parece que é até mais bonitinho, né? Então nós temos muitas espécies, tá? E essa é o de maior interesse nosso, que causa então realmente, né, patogenicidade, tá? Então, essa é capaz então realmente de trazer prejuízo à saúde do homem. A entamoeba histolítica e também a díspar são as mais incidentes, né? E são morfologicamente idênticas. Por isso que muitas vezes é bastante complicado a gente diferenciar qual espécie a gente está visualizando, né? Em lâminas, por exemplo, que a gente vê, você vai saber por quê. Ela já é específica daquela espécie. Então, ela já vem identificada. Mas, se a gente estiver diante do cisto, né, ou do trofozoito, muitas vezes a gente confunde. Então, por isso que se a gente estiver fazendo algum trabalho de identificação, normalmente a gente vai colocar entamoeba SP, né? Porque às vezes a gente não consegue chegar literalmente à espécie que está ali, né? São idênticas e, portanto, recomenda-se que a expressão do resultado, né, do exame parasitológico de fezes seja cisto de entamoeba histolítica e díspar. Então, coloca ali, que pode ser uma ou outra, tá? Trofozoito, então, né, da entamoeba histolítica apresenta um núcleo simples, tá? Então, a gente tem ali mostrando esse núcleo, tá? Trofozoito na forma vegetativa mede aí, são micrômetros, então somente conseguimos ver aí no microscópio, tá? E ela é um pouco menor, né? Média de 20 a 40 micrômetros e 60 quando ela está na forma patogênica, então, tá? Então, essa forma patogênica, ela é mais invasiva, né? Causa muito mais patogenicidade e a gente consegue enxergar um pouquinho maior também. O núcleo sempre é bem visível e o exame fresco é pleomórfico, isso é, a gente pode encontrar várias formas, então, aí, né, ativo sendo mais alongado, né? Então, ela modifica bastante, uma vez que a gente está tratando de uma ameba, tá? Emite pseudópodos, então, como eu falei para vocês, que ela expande, né, toda essa estrutura da membrana celular e ela pode se alongar e se modificar e formar esses pseudópodos. E essa movimentação é direcionada para onde ela deseja, né? No trofozoito invasivo encontra-se então hemácias no seu citoplasma e no não invasivo encontra-se bactérias e grãos de amido.
Por quê? Porque essa invasiva, ela vai, então, é lógico, causar, então, patogenicidade nesse tecido, né, na mucosa, então, intestinal, e ali é lógico, pode haver sangramentos e a ingestão, então, desse trofozoito, fazendo essa ingestão de hemácias, tá? Outras fases da entamoeba histolística, então a gente falou que é o pré-cisto, o metacisto e o cisto, então. Então a gente falou que o pré-cisto é intermediária do trofozoito e do cisto. Tem núcleo arredondado, menor que o trofozoito e corpos cromáticos, isso é, corpos que se coram com facilidade. O metacisto tem forma multinucleada, ela vai sofrer divisões no intestino delgado para originar o quê? Trofozoitos. Então é uma fase intermediária. E os cistos que são a forma infectante, que é o que a gente se contamina, são claros, esféricos ou ovais, e os núcleos são um pouco visíveis, corados quando a gente cora com Lugol, tá? Lugol mais visíveis, quer dizer, né? Entre de 1 então até 4 de cor marrom. Então, conforme a gente manipula, né, as oculares ali, né, a gente consegue então observar esses núcleos e fazer a quantificação deles e saber que é uma entamoeba, né, e não um cisto de um protozoário. Então aqui, mais ou menos para a gente dar uma olhadinha, né, em certos tipos de coloração de quínio, né, que a gente então enxerga esses trofozoítos. E aqui a gente pode ver que ele está bem mais alongado, porque ele está o quê? Ele está fazendo esse prolongamento, esse pseudópodo aqui está sendo então lançado, né? Então por isso que a gente pode enxergar eles então de arredondados, esféricos, para mais ovais também. Parece um cisto. Até parece. Quanto ao ciclo, então a gente falou que o ciclo ocorre quando a gente ingere então os cistos. São eles então que são contaminantes, né? Então existe então através de alimentos também e água, a gente vai ingerir esses cistos, tá? E depois então esses cistos passam por aquelas fases e se transformam em trofozoítos. E aí vem para o intestino. Muitas vezes nesses caminhos, então, a gente pode ter esses trofozoítos indo para órgãos importantes, tá? Então, aí sim é que a gente pode ter essa infecção extraintestinal e que ela pode acabar sendo bem mais invasiva também, tá? Aqui, ó, só mostrando, então, ó, encistamento, trofozoítos, quando ele começa, então, a multiplicação, né? Quando a gente tem, então, esses cistos todos na sua fase, onde a gente tem, então, aquelas mudanças, né? As interfases, então, e aqui quando ele vai de novo para a hospedeiro. As interfases é o cisto, pré-cisto e metacisto, né? E depois, então, quando ele está no cisto, a fase, então, que é infectante e que vai para o hospedeiro, então. E aquele alongadinho é o que está... Aqui, formas de trofozoíto. Ah, tá. Tá? Quando a gente vê ele mais oval, né, e tudo mais, é sempre trofozoíto, tá? Ciclo biológico, ó, a gente falou que ele, então, sempre vai ter somente um hospedeiro, tá? E sempre essa infecção também é fecal oral, tá? Sempre através de fezes para o trato oral. Isso quer dizer o quê? Que a gente tem que comer fezes ou tem que... Não. Mas por quê? Esses cistos, então, ele é de origem fecal, vai para o ambiente, né? E isso é trazido, então, por meio de alguns vetores, ou pela água, ou então insetos também pode carregar, trazer para os alimentos e a gente ingerir. Existe um não patogênico, então, que é a ingestão desses cistos que são maduros,
ele vai passar para o estômago, o intestino delgado, e no intestino grosso ele desincista, se torna metacisto, sofre divisão do metacisto e vai se formar em quê? 4 trofozoítos. Então, aumenta essa quantidade de trofozoítos, tá? Divisão celular dos 4 trofozoítos vão formar 8 trofozoítos, né? E daí vivem na mucosa do intestino grosso como comensal. Isso quer dizer o quê? Essa daqui não é patogênica, ela vai ficar comendo bactéria ali dentro do nosso trato intestinal, né? Então não vai causar danos então, tá? Esses trofozoítos podem se desprender ou de forma natural, ou então porque talvez está acontecendo alguma coisa no intestino que não é viável aquele momento lá, eles vão fazer o quê? Se desprender, vão se transformar em pré-cisto e daí o que acontece? Forma então uma parede cística, porque ele vai se transformar em uma estrutura de resistência, tá? Esse cisto formado, então, ele é mononucleado. Depois tem a divisão de núcleos, porque a gente sabe que o cisto tem 4 núcleos, né? Se torna tetranucleado e são eliminados pelas fezes, tá? Então o trofozoito pode voltar a ser cisto. Pode, mas olha quantos trofozoítos forma e depois quantos trofozoítos vão se tornar em cistos, né? Então, quando está o metacisto, ele se divide em 4. Isso. Mas daí o trofozoito só se divide em 2. O metacisto é depois do trofozoito, né? Ó, trofozoito. Mas a divisão celular do metacisto. Metacisto, ele vai se transformar em 4 trofozoítos. Desculpa, isso mesmo. Aí depois que esses 4 trofozoítos vão formar o quê? 8. Então, por divisão binária. Isso. Aí depois eu já tenho 8 se transformando em cistos no final. Então a produção. Isso você não fica mais tempo para dar 16. Exato. Exatamente. Então, por isso que a gente fala também que tem que tratar esse pessoal, porque ele não é patogênico. Então essa pessoa pode ficar transmitindo, né? Agora, quando o ciclo é patogênico, o trofozoito, né, depois de desencistar, invade a mucosa do intestino grosso, produz úlceras naquele local, multiplica-se então nessas úlceras e vai alcançar a circulação. Lembra que eu falava que ele sempre acaba atingindo a circulação através da veia porta? Que tal o quê? Essa veia porta toda vem do fígado e se irradia por todo o intestino. Então, essa via de acesso é muito fácil para esses trofozoítos, então. Aí eles alcançam o quê? Fígado, está no fígado extremamente irrigado, né? Então tem acesso a pulmões, rins, cérebros e pele. E aí é o que a gente chama então da amebíase extraintestinal, que pode até perfurar, que a gente mostrou as figuras lá na aula teórica. Então aqui, ó, mostrando esse ciclo, tá? Que não é patogênico e o que é patogênico então, tá? Então vem tudo, ingestão, vai desencistar, vai então se dividir, se reproduzir até que se forma o cisto e o cisto eliminado pelas fezes. Eles podem, lá esses trofozoítos, na mucosa então, vão lá se reproduzir, causar úlcera, entrar então na circulação sanguínea e aí atingir os órgãos. Tá? Ele consegue se dividir da mesma forma na circulação? Nos outros órgãos lá, indo para outros órgãos? Pode, porque daí onde eles colonizarem, né, eles vão ficar se dividindo em trofozoítos, vão ficar se dividindo em trofozoítos e vão estar invadindo essas mucosas desses órgãos. Tá? Aqui mostrando, ó, por exemplo, que nem mesmo, porque em todos os órgãos que eles estiverem, nos tecidos e até mesmo no sangue, vai haver irrigação.
Aqui mostrando então uma ameba, então fagocitando uma hemácia, tá? Aqui, olha, também, ó, mostrando então essas úlceras também causadas ali na luz intestinal, tá? Então, realmente acaba formando essas úlceras grandes aí, né? Pode trazer problemas também. Sintomas, olha, desconforto abdominal leve a moderado, formação de muitos gases também, tá? Desidratação devido a eventos de diarreias, né? Perda de peso, é lógico, se eu estou me desidratando, estou tendo diarreia, eu não consigo segurar os nutrientes do que eu como, né? Colite disentérica, que se manifesta de 2 a 4 evacuações, né? Diarreicas ou não, isso acontece por dia, tá? Com fezes pastosas ou moles, podendo conter sangue ou muco, então. Também cólicas e desconforto, também abdominal pode surgir, e dificilmente haverá casos de febre. Essa infecção também ela vai ser caracterizada por alternância entre períodos silenciosos e manifestação clínica. Então não é sempre que talvez eu tenha, né, esses estados aí disentéricos e depois em outro momento eu posso estar bem e depois novamente começar a voltar. Então tem que realmente investigar o que acontece. Patogenia, ó, então acontece normalmente quando tem esse desequilíbrio parasito hospedeiro, né? Então alguma coisa ocorre para que então esse parasito haja com maior intensidade. Então eles vão invadir a submucosa intestinal, vão multiplicar-se ativamente nesse interior dessas úlceras, né? E o que é chamado de extraintestinal. Então pode causar tudo isso, gente, amebose intestinal crônica, apendicite mediana, né, porque está ali perto do apêndice, ele pode então entrar no apêndice e também causar uma úlcera e a inflamação, e aí se dará a apendicite. Amebose hepática, abscesso também amebiano pulmonar, amebose cutânea. E a colite amebiana, a amebiana, ela tem a presença de úlceras mais discretas, separadas por regiões de mucosa íntegra, né, que vai estar livre. Escassez de macrófagos, então, né, que são as nossas primeiras células ali, que vão livrar de qualquer patógeno, porque tem um fator de inibição da locomoção dessas células. Então, normalmente, esses patógenos têm algumas estratégias aí, né, que faz com que o nosso sistema imune não perceba tão rápido, tá? Isso pode acontecer com qualquer entamoeba, tá, gente? Independente da virulência que ela tem. A transmissão, ingestão de cistos maduros, né, através de água sem tratamento, contaminada, né, que tem esses dejetos humanos. Água e alimentos contaminados, verduras cruas e frutas, alimentos contaminados por patas de barata, moscas, né, e que contenham esses cistos maduros presentes. E a disseminação do cisto por falta de higiene domiciliar, então, né? Então, importante essa higiene aí no combate da parasitose. Diagnóstico clínico, né, pode confundir muito com outros tipos de casos aí que ocorrem diarreias, tá? Nos abscessos hepáticos, sintomas podem ocorrer febre, dores e hepatomegalia, isso é o fígado, né? Aumentar de tamanho e isso ser perceptível. O raio-x e mais cintilografia, ultrassonografia, tomografia também são utilizados para fazer o diagnóstico, e laboratorial normalmente o parasitológico é utilizado, né? Então, sempre ou através de achados de trofozoítos em fezes mais líquidas, né, e frescas,
O imunológico por métodos ELISA, então, imunofluorescência indireta, hematoaglutinação indireta, imunodifusão em água, etc. Então, tudo isso com amostras, né, se coloca para crescer e ver se aumenta, então. A profilaxia, principalmente saneamento e educação em saúde, são essenciais. Então, porque realmente se trata, então, dessa falta de criar hábitos de higiene, principalmente, uma vez que é, então, uma infecção que ela se dá através que a gente chama de oral fecal, né? Fecal oral, através, né, da defecação. Esses cistos vêm através, então, de fezes para a região da boca. Pessoal, agora a Yasmin vai dar uma olhadinha nas lâminas dela, tá? Aí depois a gente posta para vocês o que